Leitura do livro de 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide contar a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, fala Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses de consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance. Ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram a Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta! Agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantou Davi os seus olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, e estendia contra Jerusalém. E então Davi e os anciãos cobertos de panos de saco se prostrarem sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo deste povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade: Dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, e virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele os seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti, e faça ao rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para lenha e o trigo para oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocaustos sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Capítulo 22. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das
entradas e para junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios, tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para o nome e glória de todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais, assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou Salomão seu filho e ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim tive em meu coração o edificar a casa do nome do meu Senhor meu Deus. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque de repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e a paz e descanso do rei de Israel nos seus dias. Este edificará a casa no meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor, o teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência, entendimento, te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, e se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel, esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, de cobre, de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é também madeira e pedras, e preparei, e tu sempre supre o que faltar. Também tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores, artífices, em obra de pedra e de madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra. Do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra. A terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, depois, agora, o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Getã, Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel, Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Lecdã. Os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Egeus e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar a santidade das santidades. Ele e seus filhos eternamente para incensar diante do Senhor, e para o servirem, para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson, Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto ao filho de Eliezer foi Rebedias. O chefe Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. O filho de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron foi Gerias, o chefe, e Amarias, segundo o Jaziel, o terceiro Jecameão, o quarto
quanto os filhos de Uziel, Mica, o chefe, Isias, o segundo, os filhos de Merari, Mali, Mussi, os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. E os filhos de Mussi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério na casa do Senhor, da idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levasse o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, ao ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmeras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para o flor de farinha, e para a oferta de manjares e para os coscorões, asmos para as assadeiras e para o tostado e para também toda a medida de mensura, e para estar em cada manhã em pé para louvar e celebrar ao Senhor semelhante à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados e nas luas novas e nas solenidades por conta segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos dos ministérios da casa do Senhor.